Estou parada na porta do apartamento dele, com as mãos tremendo, olhando para a mulher grávida que acabou de me chamar de intrusa na casa do meu próprio marido. Ela segura uma menina de uns 3 anos no colo, que tem os mesmos olhos castanhos dele, e me diz que Paulo mora aqui há 15 anos. Foi há 3 semanas que tudo começou. Eu estava na cozinha da nossa casa em São Paulo, preparando o café da manhã como sempre fazia aos domingos. Paulo entrou bocejando, me deu um beijo na testa e disse que precisava viajar para Belo Horizonte de novo. Mais uma reunião importante, mais um cliente exigente, sempre a mesma desculpa. 15 anos de casamento e eu acreditava em cada palavra que saía da boca dele. 15 anos sendo uma idiota completa. Ele saiu depois do almoço, mala arrumada, terno impecável, aquele perfume caro que eu mesma tinha dado de presente no aniversário dele. Me abraçou na porta, prometeu voltar na quarta-feira, disse que me amava. Eu fiquei ali acenando enquanto o carro dele sumia na esquina, sem imaginar que minha vida inteira estava prestes a desmoronar. Na segunda-feira de manhã, recebi uma ligação estranha. Um número desconhecido, uma voz de mulher que desligou assim que atendi. Pensei que fosse engano, apaguei da memória. Mas aí veio a segunda ligação. E a terceira. Sempre o mesmo padrão, sempre aquele silêncio pesado do outro lado da linha, como se alguém quisesse falar mas não conseguia. Na quarta ligação, eu estava irritada. Alô, quem é? Por favor, se for engano, apague meu número. A mulher respirou fundo. Seu marido está mentindo para você. E desligou. Simples assim. 6 palavras que explodiram meu mundo. Fiquei olhando para o telefone sem conseguir processar. Meu primeiro instinto foi ligar para Paulo, perguntar o que diabos estava acontecendo. Mas alguma coisa me segurou. Um pressentimento ruim, aquele frio na barriga que a gente sente quando sabe que está prestes a descobrir uma verdade que vai doer. Passei o dia inteiro tentando me convencer de que era trote, que era alguma louca tentando destruir meu casamento. Paulo sempre foi um marido presente quando estava em casa. Atencioso, carinhoso, me tratava bem. Claro que viajava muito, mas ele tinha uma empresa de consultoria, era normal. Ou pelo menos era isso que eu repetia para mim mesma há 15 anos. Quando Paulo chegou na quarta-feira à noite, agi como se nada tivesse acontecido. Preparei o jantar favorito dele, sorri, perguntei sobre a viagem. Ele contou sobre reuniões, reclamou do trânsito de Belo Horizonte, mostrou fotos do hotel onde ficou hospedado. Tudo muito natural, muito convincente. Mas eu estava prestando atenção em cada detalhe agora, em cada palavra, cada gesto. E percebi algo que nunca tinha notado antes. Ele não me olhava nos olhos quando falava das viagens. Desviava o olhar, mexia no celular. Encontrava qualquer desculpa para não manter contato visual. Naquela noite, quando ele dormiu, peguei o celular dele. Sabia a senha, ele nunca escondeu. Mas quando desbloqueei, não encontrei nada. Absolutamente nada suspeito. As conversas com os clientes, comigo, com os amigos, tudo normal. WhatsApp limpo, e-mails de trabalho, nenhuma mensagem comprometedora. Ou ele era inocente, ou era muito mais cuidadoso do que eu imaginava. Passei os dias seguintes obcecada. Comecei a reparar em coisas que antes passavam despercebidas. As viagens dele seguiam um padrão muito específico. Sempre Belo Horizonte, sempre de segunda a quarta-feira, às vezes até quinta. Sempre os mesmos hotéis nas fotos que ele mostrava. Sempre as mesmas desculpas. 15 anos do mesmo padrão, e eu nunca questionei. Decidi investigar por conta própria. Liguei para a empresa dele, fingi ser cliente, perguntei sobre consultorias em Belo Horizonte. A recepcionista foi super prestativa. Me disse que a empresa atendia principalmente a região de São Paulo e Rio de Janeiro, que trabalhos em Minas Gerais eram raros, talvez 2 ou 3 por ano. Senti meu coração acelerar. Se ele não estava trabalhando em Belo Horizonte, o que diabos fazia lá toda semana? Foi aí que criei um perfil falso no Facebook. Procurei por Paulo Henrique Silva, meu marido, na região de Belo Horizonte. Não encontrei nada no primeiro dia. Mas continuei procurando, vasculhando grupos locais, páginas de empresas, eventos. E então, na terceira noite de busca, encontrei uma foto antiga, de 7 anos atrás,
em um grupo de pais de uma escola particular. Era ele, meu marido, sorrindo ao lado de uma mulher loira e uma menina pequena. A legenda dizia: Festa junina da escola, família Silva reunida. Família Silva reunida. Senti o chão sumir debaixo dos meus pés. Ampliei a foto. Estudei cada detalhe. Era ele, sem dúvida. Mesmo corte de cabelo, mesmo sorriso, aquela mancha de nascença no pescoço que eu conhecia tão bem. E a menina tinha os olhos dele, o formato do rosto dele. Não tinha como negar. Cliquei no perfil da mulher. Fernanda Silva. O perfil estava configurado como privado, mas a foto principal mostrava ela grávida, sorrindo, com a mesma menina da foto antiga, agora maior, ao lado. A data da foto era de 2 meses atrás. Ele tinha outra família. Uma esposa, uma filha, e pelo visto um bebê a caminho. Passei a noite inteira sem dormir, olhando para aquela foto. 15 anos. Ele tinha outra família há 15 anos. Nossa história inteira era uma mentira. Cada viagem, cada ausência, cada eu te amo sussurrado antes de dormir, tudo era falso. Eu era a outra. Ou ela era a outra. Ou talvez nós duas fossemos apenas peças em um jogo que ele controlava perfeitamente. Na manhã seguinte, Paulo estava fazendo café quando desci. Me deu bom dia como sempre. Perguntou se eu tinha dormido bem. Olhei para aquele homem que eu achava que conhecia, e senti uma raiva tão profunda que assustava. Mas não disse nada. Não ainda. Porque naquele momento, sentada à mesa da cozinha, tomando café com o homem que destruiu minha vida, eu tive uma ideia. Se ele podia fingir por 15 anos, eu também podia. E ia fazer isso do jeito mais eficiente possível. Ia descobrir cada detalhe da vida dupla dele, juntar cada prova, e quando chegasse a hora certa, ia destruir tudo. Não ia apenas confrontá-lo e pedir o divórcio. Isso seria fácil demais, rápido demais. Ele merecia algo maior. Merecia sentir a mesma dor que me causou, multiplicada, exposta, pública. Passei a semana seguinte planejando. Pesquisei, anotei, montei uma linha do tempo. Descobri que a outra família morava em um bairro nobre de Belo Horizonte, em um apartamento no nome dele. Encontrei registros de matrícula da menina em uma escola particular caríssima. Achei fotos antigas no Facebook da Fernanda, de quando ela estava grávida pela primeira vez, há 8 anos. A menina tinha nascido 3 anos depois de nosso casamento. Ele estava com ela quando me pediu em casamento. Provavelmente estava com ela quando casamos na igreja, quando fizemos os votos de fidelidade. Enquanto eu caminhava pelo corredor de branco, acreditando no para sempre, ele já tinha uma segunda vida completa em outra cidade. Não era um caso, um erro, uma fraqueza. Era uma vida inteira. 2 casas, 2 esposas, 2 famílias. Um monstro com 2 faces. Quando Paulo anunciou a próxima viagem a Belo Horizonte, fingi normalidade. Ajudei a arrumar a mala. Perguntei se ele precisava de alguma coisa. Ele me abraçou na porta. Me disse que voltaria na quarta. Esperei o carro sumir na esquina. E então peguei minha própria mala. Comprei uma passagem de ônibus para Belo Horizonte. Não quis arriscar que ele me visse no aeroporto. 6 horas de viagem. 6 horas para revisar meu plano, para ter certeza de que queria fazer aquilo. Mas a cada quilômetro, minha determinação só aumentava. Eu precisava ver com meus próprios olhos. Precisava olhar na cara daquela mulher, daquela criança, e entender como meu marido conseguia viver assim. Cheguei em Belo Horizonte na segunda-feira à noite. Me hospedei em um hotel barato, perto do endereço que tinha encontrado. Terça-feira de manhã, estava postada em frente ao prédio onde eles moravam. Um portão elegante, jardins bem cuidados, o tipo de lugar que Paulo sempre disse que não podíamos pagar em São Paulo. Aparentemente, podia pagar para outra família. Vi quando a menina saiu para a escola, de uniforme, segurando a mão de uma mulher que devia ser babá. Linda, cabelos castanhos encaracolados, mochila rosa nas costas. 8 anos de vida. E ela não tinha culpa de nada. Senti uma pontada de dor no peito. Aquela criança inocente ia sofrer quando tudo viesse à tona. Mas não era culpa minha. Era culpa dele. Às 10 da manhã, vi quando Paulo saiu do prédio. Terno cinza, maleta de couro, andando tranquilamente até o carro dele.
O mesmo carro que estacionava na minha garagem. Ele entrou, saiu dirigindo, provavelmente indo para alguma reunião de verdade ou talvez para algum lugar onde podia fingir estar trabalhando. Não importava. Eu tinha visto o suficiente. Mas ainda não tinha visto tudo. Esperei até às 3 da tarde. Vi quando a menina voltou da escola, correndo pelo jardim até o prédio. E então, às 4, vi quando Fernanda saiu. Grávida mesmo, barriga enorme, mão na lombar como as grávidas fazem. Loira, bonita, bem vestida. Ela parecia feliz, tranquila, sem ideia nenhuma de que o marido dela tinha outra esposa em outra cidade. Segui ela até um supermercado. Observei enquanto ela escolhia frutas, pegava produtos para bebê, passava a mão na barriga com aquele sorriso que toda grávida tem. E pensei, ela não sabe de nada. Assim como eu não sabia. Nós duas éramos vítimas do mesmo homem. Foi aí que mudei meu plano. Não ia apenas destruir Paulo. Ia dar a Fernanda a chance de fazer parte disso. Ela merecia saber a verdade tanto quanto eu mereci. Esperei ela terminar as compras, a vi colocar tudo no carro. E quando ela estava prestes a entrar no veículo, me aproximei. Com licença, você é a Fernanda? Ela se virou, surpresa. Sim, por quê? Preciso conversar com você sobre seu marido. É muito importante. Vi o rosto dela mudar, a desconfiança aparecer nos olhos. Quem é você? Me chamo Marina. Sou casada com Paulo Henrique Silva há 15 anos. Ela ficou pálida. Segurou na porta do carro para se equilibrar. Colocou a mão na barriga instintivamente, como protegendo o bebê. Isso é uma piada de muito mau gosto. Puxei minha carteira. Mostrei minha identidade. Mostrei fotos no celular. Fotos de nosso casamento, de aniversários, de viagens. Fotos dele na minha casa, na minha cama, na minha vida. Ela olhou tudo em silêncio, as lágrimas começando a descer pelo rosto. Isso não é possível. Paulo mora aqui. Ele tem uma empresa aqui. Nossa filha, eu estou grávida de novo. Nós estamos juntos há 12 anos. 12 anos. Pensei. Ela entrou na vida dele 3 anos depois de mim. Ou talvez eu tenha entrado 3 anos antes dela. Tanto fazia. Nós duas éramos enganadas do mesmo jeito. Ele divide a semana. Expliquei com calma. Segunda a quarta aqui com você. Quinta a domingo comigo em São Paulo. 15 anos fazendo isso. 15 anos vivendo 2 vidas completas. Ela se sentou ali mesmo, na calçada do estacionamento, soluçando. Eu me sentei ao lado dela. 2 mulheres grávidas de dor, descobrindo que o homem que amavam era uma farsa completa. Conversamos por horas naquele estacionamento. Ela me contou como se conheceram, em uma conferência em Belo Horizonte. Ele disse que era divorciado, que morava sozinho, que trabalhava muito e por isso viajava sempre. Conquistou ela aos poucos, mudou para Belo Horizonte 6 meses depois. Disse que queria recomeçar a vida. Eles casaram no civil, tiveram a primeira filha, construíram uma vida. Ela nunca suspeitou de nada porque ele estava sempre presente quando dizia que estaria. Sempre carinhoso, sempre atencioso, sempre convincente. E ela estava grávida de 5 meses. Um menino. Eles já tinham até escolhido o nome. Miguel. Miguel Silva. Mais um filho para a coleção de mentiras dele. O que vamos fazer? Ela perguntou, limpando as lágrimas. Vamos destruir ele, respondi. Mas não agora. Agora vamos fingir que não sabemos de nada. Vamos juntar provas, documentos, tudo o que precisamos. E quando tivermos tudo, vamos expor cada mentira publicamente. Ela concordou. Tinha a mesma raiva nos olhos que eu sentia no peito. Trocamos telefones. Criamos um grupo secreto no WhatsApp só para nós duas. Batizamos de Projeto Verdade. E voltei para São Paulo. Quando Paulo chegou na quarta-feira à noite, agi perfeitamente normal. Sorri, abracei, perguntei sobre a viagem. Ele contou as mesmas mentiras de sempre. Eu concordei com a cabeça, fingi acreditar, fingi ser a esposa boba que sempre fui. Mas à noite, enquanto ele dormia ao meu lado, troquei mensagens com Fernanda. Ela tinha ido ao escritório dele em Belo Horizonte, onde ele alegava trabalhar. Era real, ele tinha uma pequena empresa de consultoria lá. Mas descobriu que a empresa estava no nome dele e de um sócio,
e que raramente tinha clientes. Era praticamente uma fachada, algo para justificar a presença dele na cidade. O dinheiro de verdade vinha da empresa em São Paulo, onde ele tinha outros sócios que faziam um trabalho pesado enquanto ele fingia trabalhar viajando. 15 anos mantendo 2 vidas, 2 casas, 2 famílias. O custo financeiro disso era enorme. Comecei a investigar as finanças. Descobri contas bancárias que eu não conhecia, cartões de crédito secretos, investimentos divididos. Ele tinha uma organização impressionante. Separava tudo perfeitamente, nunca misturava as vidas. Documentos em gavetas diferentes, senhas diferentes, até perfumes diferentes para cada casa. Mas todo sistema tem falhas. E eu ia encontrar cada uma delas. Passei as próximas semanas me tornando uma expert em investigação. Aprendi a rastrear e-mails, a recuperar conversas apagadas, a acessar documentos em nuvem. Fernanda fazia o mesmo em Belo Horizonte. Nós nos falávamos todos os dias, compartilhando descobertas, montando um quebra-cabeça gigante da vida dupla dele. Descobrimos que ele tinha um terceiro celular, um que nenhuma de nós conhecia. Conseguimos o número através de contas antigas. Era o telefone que ele usava para coordenar tudo, para falar com amigos que sabiam da verdade, para marcar compromissos que não podia misturar. Fernanda conseguiu acesso físico a esse celular quando ele estava no banho, clonou tudo, nos deu acesso total. E foi ali que encontramos o pior. Não éramos só nós duas. Havia uma terceira mulher. Em Brasília. Uma relação mais recente, de 2 anos, sem filhos ainda. Mas ele passava alguns finais de semana lá, quando dizia para mim que ia para congressos e para Fernanda que ia visitar clientes. Ele estava construindo uma terceira vida. Fernanda e eu ficamos em choque. Não era só uma vida dupla. Era uma vida tripla. Talvez mais. Quem sabia quantas outras mulheres existiam espalhadas pelo Brasil, cada uma acreditando ser única, especial, amada. Foi então que encontramos o diário digital dele, escondido em uma pasta criptografada no computador. Fernanda conseguiu a senha. E lá estava tudo. Anotações sobre cada uma de nós, lembretes de aniversários, datas importantes, preferências, histórias que tinha contado para não repetir para a pessoa errada. Ele tratava nossas vidas como um projeto de negócios, com planilhas e cronogramas. Tinha até uma seção chamada Gerenciamento de Crises, com instruções do que fazer se uma de nós desconfiasse, como desviar suspeitas, como acalmar, como mentir melhor. Era tudo calculado, planejado, cruel. Ele não era só um traidor. Era um sociopata. Mas a parte mais chocante estava no final do diário. Uma seção chamada O Jogo. Ele tinha escrito abertamente sobre como era emocionante viver assim, como se sentia poderoso controlando tantas vidas, como adorava o desafio de manter tudo separado. Dizia que era mais inteligente que todos, que nenhuma de nós jamais descobriria, que era o mestre da própria vida. Tinha até apostas consigo mesmo. Apostou que conseguiria manter as 3 vidas por mais 10 anos. Apostou que teria pelo menos 5 filhos no total antes de completar 50 anos. Apostou que nenhuma de nós seria forte o suficiente para deixá-lo mesmo se descobrisse, porque ele era indispensável, irresistível, insubstituível. Foi lendo aquilo que minha raiva se transformou em algo diferente. Não era mais só sobre justiça ou vingança. Era sobre provar para aquele monstro que ele não era tão inteligente quanto pensava, que nós éramos mais fortes do que ele jamais imaginou, e que seu jogo estava prestes a terminar do pior jeito possível. Você já descobriu que a pessoa que você mais confiava na vida estava secretamente rindo da sua cara, achando que você era idiota demais para perceber a verdade? Como você seguiu em frente? Fernanda, eu e Verônica, a terceira mulher de Brasília que contactamos e que quase desmaiou ao saber da verdade, montamos um plano perfeito. Íamos esperar o aniversário dele, dali 3 meses. Ele sempre fazia 3 festas separadas, uma com cada uma de nós. Dessa vez, ia ter apenas uma festa. E todas nós estaríamos lá. Mas antes disso, precisávamos de mais provas. Provas legais, documentadas, irrefutáveis. Contratamos um investigador particular em São Paulo, que confirmou tudo e trouxe ainda mais evidências. Descobrimos que Paulo tinha usado o nome de empresas fantasmas para lavar dinheiro,
que tinha sonegado impostos, que tinha cometido fraude documental ao se casar no civil com Fernanda quando já era casado comigo. Não era só traição conjugal. Era crime mesmo. E íamos usar tudo isso. Enquanto isso, eu fingi amnésia seletiva em casa. Começou como um acidente. Um dia, esqueci genuinamente algo que ele tinha me contado, e vi como ele ficou nervoso, checando mentalmente se tinha misturado as histórias. Percebi que isso o desestabilizava. Então comecei a fazer de propósito. Amor, você me contou sobre aquele cliente de Belo Horizonte que ia assinar o contrato? Ele congelava. Eu nunca contei sobre nenhum cliente específico. Tentava disfarçar. Assim, ainda estou negociando. E eu fingia confusão. Mas você não disse que já tinha fechado? Ou foi outro cliente? Ai, minha memória anda péssima. Vi ele suar frio várias vezes. Comecei a confundir propositalmente histórias, datas, eventos. Ele ficava cada vez mais nervoso, sem saber se tinha misturado as mentiras ou se eu realmente estava esquecida. Era minha pequena vingança prévia, vê-lo se contorcendo tentando manter as versões organizadas. Fernanda fazia o mesmo em Belo Horizonte. Verônica em Brasília. Nós três coordenávamos tudo, criando pequenos momentos de tensão, fazendo ele se questionar, plantando sementes de paranoia. Queríamos que ele sentisse um pouco do desespero que nós sentimos. 2 meses antes do aniversário dele, Fernanda teve o bebê. Um menino lindo, saudável, com os olhos do pai. Paulo ficou uma semana inteira em Belo Horizonte. Me disse que era um projeto especial de trabalho. Eu sabia que ele estava lá, conhecendo o filho, bancando o pai dedicado. Enquanto isso, eu arrumava as malas para ir até lá. Porque essa era a parte final do plano. Eu ia aparecer, pessoalmente, na casa dele, na frente de Fernanda. Ia ser a bomba que explodiria tudo antes do grande final que estávamos planejando. Foi assim que cheguei aqui, na porta deste apartamento. Toquei a campainha com o coração acelerado. Fernanda abriu a porta segurando o bebê, atuando perfeitamente. Fez cara de surpresa, de confusão, perguntou quem eu era. Eu disse que era a esposa de Paulo. Ela gritou que eu estava louca, que Paulo era marido dela há 12 anos, que eu era uma maluca stalker. Ouvi a voz dele vindo do quarto. Amor, quem é? Já vou aí. E então ele apareceu no corredor. De shorts e camiseta, descalço, cabelo bagunçado. Nos viu ali, as duas, eu na porta, Fernanda segurando o bebê. E o rosto dele passou por 15 emoções em 2 segundos. Confusão, choque, medo, raiva, desespero. Marina, o que você está fazendo aqui? Conhecendo sua outra família. Respondi calmamente. Fernanda estava aplaudindo a própria atuação por dentro. Eu sabia. Começou a gritar com ele, perguntar quem eu era, porque eu estava dizendo aquelas coisas. Ele tentou acalmar ela, tentou me empurrar para fora, tentou pensar em alguma mentira que salvasse a situação. Mas não tinha mentira que funcionasse agora. Puxei o celular, mostrei fotos. Do nosso casamento. Da nossa casa. Dos 15 anos que passamos juntos. Fernanda fez questão de desmaiar dramaticamente, caindo no sofá, ainda segurando o bebê com cuidado. Paulo correu para ela. Eu entrei no apartamento. Caminhei pelos cômodos, vendo a vida que ele construiu ali. Fotos nas paredes, brinquedos da menina espalhados, roupas de bebê secando no varal da área. Uma vida completa, real, tangível, igualzinha à que ele tinha comigo. Voltei para a sala. Fernanda estava se levantando, Paulo tentando explicar algo impossível de explicar. E então ela fez a pergunta que ensaiamos. Tem mais alguém além dela? Vi ele travar. O silêncio foi longo demais. E Fernanda começou a rir. Um riso histérico, desesperado, assustador. Tem, ela disse. Tem mais. Quantas? Paulo. 3. 4. Quantas mulheres você está enganando? Ele não respondeu. Só ficou ali, branco como papel, percebendo que o castelo de cartas estava desmoronando. Saí do apartamento sem dizer mais nada. Tinha feito minha parte. A explosão inicial estava completa. Agora vinha a destruição sistemática. Nos dias seguintes, Paulo tentou desesperadamente controlar os danos.
Ligou para mim centenas de vezes. Apareceu em casa, implorando para conversar. Prometeu explicar tudo, disse que podia consertar, que me amava de verdade. Eu não atendi nenhuma ligação, não abri a porta nenhuma vez. Deixei ele se afogando no próprio desespero. Enquanto isso, Fernanda entrou com pedido de divórcio e pensão alimentícia para os 2 filhos. Verônica fez o mesmo em Brasília. Eu preparei minha própria papelada. E todas nós entramos com representação criminal por bigamia, fraude e estelionato. Mas o melhor estava por vir. O aniversário dele. Seu 42º aniversário. Ele tentou cancelar qualquer comemoração, dizendo que não estava de cabeça para festas. Mas nós insistimos. Cada uma de nós, separadamente, disse que tinha preparado uma surpresa especial. Alugamos um salão em São Paulo. Convidamos todos os amigos dele, os sócios da empresa, a família dele inteira, que não sabia de nada. Os pais idosos, a irmã, os sobrinhos. Convidamos também os amigos de Fernanda, os vizinhos dela de Belo Horizonte. E os amigos de Verônica de Brasília. No convite, dizia apenas: Festa de aniversário de Paulo Henrique Silva. 42 anos de mentiras. Compareçam para descobrir a verdade. Paulo não sabia de nada. Achava que cada uma de nós ia fazer uma pequena comemoração separada, como sempre. Fernanda disse que ia fazer um jantar íntimo em casa. Verônica disse que ia visitá-lo em São Paulo no fim de semana. Eu disse que tinha reservado um restaurante. No dia da festa, ele se arrumou, colocou terno, me esperou na sala. Olhou para mim desconfiado. Para onde estamos indo? Para sua festa de aniversário. Respondi sorrindo. Chegamos no salão às 7 da noite. Estava cheio. Mais de 100 pessoas. Ele reconheceu rostos de São Paulo. Então viu rostos de Belo Horizonte. Sua irmã conversando com Fernanda. Seus pais olhando confusos para Verônica. E entendeu. Ele olhou para mim com horror. O que você fez? Dei a você a festa de aniversário que merecia. Fernanda subiu no pequeno palco que montamos. Segurava o microfone com firmeza, o bebê no colo. Começou a falar. Boa noite a todos. Obrigada por virem na festa de aniversário do Paulo. Eu sou Fernanda Silva, esposa dele há 12 anos, mãe dos 2 filhos dele. Esta é Marina Silva, esposa dele há 15 anos. E esta é Verônica Santos, namorada dele há 2 anos. Todas nós aqui para comemorar o aniversário do homem que conseguiu enganar todas nós ao mesmo tempo. O silêncio no salão era absoluto. Então alguém gritou. A irmã dele correu até ele, começou a gritar. Os pais ficaram paralisados. Os amigos olhavam incrédulos. Os sócios da empresa começaram a cochichar, percebendo as implicações financeiras. Passamos a próxima hora apresentando provas. Mostramos documentos, fotos, extratos bancários. O investigador particular apresentou o relatório completo. Um advogado explicou os crimes cometidos. Não deixamos nada de fora. Paulo tentou sair, mas a polícia já estava na porta. Porque a representação criminal não era só ameaça. Era real. Oficiais entraram. Apresentaram mandados de prisão por bigamia e fraude. Ele foi algemado ali mesmo, na frente de todos, levado enquanto a mãe dele desmaiava e a irmã gritava. A festa se transformou em caos. Mas nós 3, Fernanda, Verônica e eu, ficamos ali, de pé no palco, assistindo ele ser levado. Não sentimos vitória. Não sentimos alegria. Só um vazio imenso onde antes tinha amor. Nos dias seguintes, a história vazou para a imprensa. Virou notícia nacional. O empresário que manteve 3 famílias secretas por anos. Os jornais adoraram. As redes sociais explodiram. A empresa dele perdeu todos os clientes. Os sócios entraram com processo para removê-lo da sociedade. A família dele se despedaçou. Ele ficou preso por 3 meses até conseguir fiança. Quando saiu, estava irreconhecível. Magro, barba por fazer, olhos fundos. Tentou me procurar uma última vez. Apareceu na porta de casa, de joelhos, implorando perdão. Eu destruí tudo, Marina. Perdi tudo. Por favor, só me diz por quê. Por que você fez isso? Olhei para aquele homem que um dia amei,
Aquele estranho que enganou tantas pessoas por tanto tempo. E respondi com calma. Porque você apostou que nós éramos fracas demais para te destruir. Perdeu a aposta. Fechei a porta. Nunca mais o vi. O processo de divórcio demorou 8 meses. Ele tentou contestar, tentou alegar que era vítima de armação, que nós 3 conspiramos contra ele. Mas as provas eram irrefutáveis. O diário digital, os documentos, as contas bancárias secretas, os registros de viagem, tudo batia perfeitamente. Não tinha como negar. Perdi a casa que compramos juntos. Ficou decidido que seria vendida e o dinheiro dividido, mas depois de pagar todas as dívidas que ele acumulou mantendo as 3 vidas, sobrou quase nada. Fernanda conseguiu o apartamento de Belo Horizonte e uma pensão generosa para as 2 crianças. Verônica não tinha bens em comum com ele, então saiu apenas com o coração partido e uma lição cara sobre confiar rápido demais. Os filhos foram o que mais me partiu o coração. A menina de Fernanda, que agora tinha 8 anos, ficou traumatizada. Ela amava o pai, não entendia por que ele tinha mentido, porque tinha outras famílias, porque não podia mais vê-lo da mesma forma. Fernanda me contou que a menina fazia pesadelos, que chorava perguntando se a mãe também estava mentindo sobre alguma coisa. Uma criança inocente pagando pelo egoísmo do pai. E o bebê, o pequeno Miguel, ia crescer sem conhecer direito o pai. Paulo tinha direito a visitas supervisionadas, mas o juiz deixou claro que qualquer tentativa de manipular as crianças resultaria em perda total da guarda. Ele aparecia uma vez por mês, ficava algumas horas, sempre calado, sempre cabisbaixo. Não era mais o homem seguro e carismático que enganou a todas nós. A família dele se dividiu. A mãe nunca mais falou com ele. Disse que criou um monstro, que tinha vergonha de ter dado à luz alguém capaz de tanta crueldade. O pai teve um infarto 2 semanas depois da festa, de tanto estresse. Sobreviveu, mas ficou debilitado, e Paulo carregava essa culpa também. A irmã escreveu uma carta aberta nas redes sociais, se desculpando conosco em nome da família, dizendo que se soubesse de algo teria nos avisado. Os amigos desapareceram. Descobrimos que alguns sabiam de partes da verdade, mas não da extensão completa. Tinham visto ele com Fernanda em Belo Horizonte e achavam que era uma amante, não uma segunda esposa. Outros sabiam de Verônica, mas pensavam que ele era divorciado de verdade. Ninguém sabia do quadro completo. E quando souberam, se afastaram envergonhados de terem sido cúmplices involuntários. A empresa faliu 6 meses depois do escândalo. Os sócios conseguiram salvar parte dos contratos criando uma nova empresa sem o nome dele, mas a reputação estava destruída. Paulo tentou recomeçar com um pequeno negócio de consultoria freelancer, mas ninguém queria trabalhar com ele. O homem que mentiu para 3 famílias por 15 anos não inspirava confiança em cliente nenhum. Eu me mudei para um apartamento pequeno na zona oeste de São Paulo. Um lugar modesto, bem diferente da casa espaçosa que tínhamos. Mas era meu. Só meu. Nenhuma mentira embutida nas paredes. Nenhum segredo escondido nos armários. Comecei terapia. Precisava. Porque a raiva tinha passado, a vingança tinha sido executada, mas a dor continuava ali, latejante, viva. 15 anos da minha vida jogados fora. 15 anos acreditando em um amor que nunca existiu de verdade. 15 anos sendo enganada todos os dias, acordando ao lado de um estranho que eu achava conhecer. Como a gente se recupera disso? Como a gente volta a confiar em alguém, em alguma coisa, até em si mesma? A terapeuta me disse que ia demorar, que trauma desse tamanho não se cura em meses, talvez nem em anos. Que eu ia ter dias bons e dias ruins, momentos de força e momentos de fraqueza. E ela estava certa. Tinha dias que eu acordava sentindo que tinha feito a coisa certa, que era uma mulher forte que não aceitou ser enganada. Outros dias, acordava me perguntando se valia a pena, se a vingança valeu o preço da exposição pública, do escândalo, da humilhação compartilhada. Fernanda e eu nos tornamos amigas de verdade. Estranho, né? 2 mulheres que compartilharam o mesmo homem, que foram enganadas pela mesma pessoa, agora dividindo cafés, desabafos, lágrimas. Ela me mostrou fotos dos filhos. Eu ajudei a escolher escola nova para a menina. Nos apoiamos mutuamente nos dias difíceis, quando a raiva voltava, quando a tristeza apertava demais.
Verônica seguiu caminho diferente. Ela era mais nova, tinha 28 anos quando tudo aconteceu. Mudou para o interior do Paraná, para perto da família. Recomeçou a vida longe de tudo que lembrava Paulo. Conversamos algumas vezes por mensagem, mas ela precisava de distância. Eu entendia. Cada uma lida com trauma do próprio jeito. 6 meses depois do divórcio finalizado, recebi uma ligação inesperada. Era a ex-namorada de Paulo, de antes de me conhecer. Ela tinha visto as notícias, tinha reconhecido o nome dele, e queria me contar que ele tinha feito o mesmo com ela. Não com outras famílias, mas com outras mulheres. Traía constantemente, mentia compulsivamente, já mostrava os sinais do que viria a se tornar. Ela disse que tentou me avisar quando soube do nosso noivado. Mandou uma mensagem anônima no Facebook, mas eu bloqueei achando que eras ressentida. Era aquela mensagem que eu tinha ignorado 15 anos atrás, aquele aviso que poderia ter mudado tudo. Desliguei o telefone e chorei. Chorei porque poderia ter evitado tudo. Chorei porque as bandeiras vermelhas sempre estiveram lá, e eu escolhi não ver. Mas também percebi uma coisa importante. Não era culpa minha. Nada disso era culpa minha. Eu não fiz escolha de ser enganada. Eu não pedi para ser mentida. Eu não merecia aquilo. Ele escolheu mentir. Ele escolheu trair. Ele escolheu construir impérios falsos sobre a dor de pessoas reais. A culpa era toda dele, sempre foi. 1 ano depois da festa de aniversário, Fernanda me ligou animada. Ela tinha conhecido alguém. Um homem gentil, honesto, divorciado há anos, pai de um filho adolescente. Alguém que estava sendo transparente desde o início, que apresentou ela à família toda na segunda semana, que não tinha segredos nem sombras. Ela estava com medo, mas também esperançosa. E eu fiquei genuinamente feliz por ela. Eu ainda não estava pronta. A ideia de confiar em outro homem, de abrir meu coração de novo, me apavorava. Saí em alguns encontros que amigas arranjaram, mas sempre encontrava desculpas para não avançar. Analisava cada palavra, cada gesto, procurando sinais de mentira, de traição, de segredos. Sabia que estava sendo paranoica, mas não conseguia evitar. A terapeuta disse que era normal, que eu tinha desenvolvido um mecanismo de defesa hiperativo depois do trauma, que com tempo e trabalho, eu ia conseguir relaxar, confiar de novo, amar de novo. Mas não tinha pressa. Estava aprendendo a viver sozinha, a gostar de mim mesma, a encontrar valor em quem eu era sem precisar de validação de nenhum homem. Voltei a estudar. Me matriculei em um curso de administração de empresas, algo que sempre quis fazer, mas Paulo dizia que não era necessário, que ele sustentava a casa e eu não precisava me preocupar com carreira. Descobri que era boa com números, com planejamento, com gestão. Consegui um estágio em uma empresa pequena, depois um emprego de verdade. Não ganhava muito, mas era meu dinheiro, conquistado com meu próprio esforço. Me reconectei com amigas que tinha perdido durante o casamento. Paulo sempre arranjava desculpas para não participarmos de eventos sociais. Dizia que preferia ficar só nós dois, que as amigas eram fúteis e me influenciavam mal. Percebi tarde demais que era isolamento, uma forma de controle sutil. Sem rede de apoio, eu dependia só dele, acreditava só nele. Mas as amigas me receberam de volta de braços abertos, sem julgamento, só amor e apoio. 18 meses depois do escândalo, recebi um e-mail de Paulo. Um longo e-mail pedindo desculpas. Ele dizia que tinha feito terapia na prisão, que estava tentando entender por que fez o que fez, que reconhecia o monstro que tinha sido. Não pediu perdão, porque sabia que não merecia. Só queria que eu soubesse que ele carregava a culpa todos os dias, que via meu rosto toda vez que fechava os olhos, que destruir minha vida tinha destruído a dele também. Li o e-mail 3 vezes. Tentei sentir alguma coisa. Raiva, tristeza, satisfação, qualquer coisa. Mas só senti vazio. Aquele homem era um estranho completo. O Paulo que eu tinha amado nunca existiu. Era uma personagem que ele representou por 15 anos. E a pessoa real por trás da máscara não me importava mais. Deletei o e-mail sem responder. Bloqueei o endereço eletrônico dele. Não queria contato, não precisava de desculpas vazias, não me interessava o processo de redenção dele. Que ele carregasse o peso das próprias escolhas.
Eu tinha minha própria vida para reconstruir. No segundo aniversário da festa, Fernanda, Verônica e eu nos encontramos em São Paulo. Jantamos em um restaurante bonito, brindamos com vinho, conversamos sobre a vida. Fernanda estava noiva do homem que tinha conhecido. Verônica tinha aberto um pequeno café no interior e estava feliz, em paz. E eu estava sobrevivendo. Não era feliz ainda, não completamente, mas estava no caminho. Conversamos sobre Paulo. Fernanda soube que ele estava morando em uma pensão barata, fazendo bicos de consultoria, mal conseguindo pagar pensão alimentícia. A família tinha cortado relações completamente. Ele estava sozinho, sem dinheiro, sem reputação, sem nada. O império que ele construiu tinha desmoronado, e ele estava nos escombros. Parte de mim sentiu pena. Uma parte pequena, escondida, que lembrava do homem que eu achava que ele era. Mas a parte maior, a parte que tinha sobrevivido à traição e à dor, não sentiu nada. Ele fez escolhas. Consequências são parte da vida. Não era meu trabalho salvá-lo ou perdoá-lo. 3 anos depois da explosão, eu estava em um evento de networking da empresa quando conheci Ricardo. Engenheiro civil, divorciado há 5 anos. Pai de 2 filhos que viam nos finais de semana. Conversamos sobre trabalho, sobre a cidade, sobre trivialidades. Ele me pediu o número. Eu dei hesitante. Nosso primeiro encontro foi desastroso. Eu estava tão nervosa que derramei vinho na mesa, confundi o nome dele 2 vezes, e quase tive um ataque de pânico quando ele mencionou que viajava a trabalho às vezes. Ele percebeu que algo estava errado, perguntou se eu estava bem. E eu desabei. Contei tudo. A história inteira, os 15 anos de mentiras, a vida dupla, a vingança, a destruição. Esperei ele fazer uma desculpa educada e sair correndo. Mas ele ficou. Ouviu tudo com atenção, segurou minha mão quando eu chorei, não julgou, não minimizou, não tentou dar soluções. Só ficou ali, presente, real. E quando terminei de falar, ele disse algo que nunca vou esquecer. Obrigado por confiar em mim com essa história. Deve ter sido incrivelmente difícil passar por isso. E mais difícil ainda se abrir de novo. Eu não tenho pressa. A gente pode ir no seu tempo, sem pressão nenhuma. E se você decidir que não consegue tentar de novo, eu vou entender. Foi a primeira vez em 3 anos que considerei a possibilidade de amar de novo. Ricardo e eu fomos devagar. Muito devagar. Ele me apresentou aos filhos no 3º mês. Me levou para conhecer os pais no 5º mês. Me mostrou a empresa onde trabalhava, me deu senha do telefone dele sem eu pedir. Me incluiu em cada parte da vida dele sem esconder nada. Era assustador o quanto era diferente. A ausência de segredos parecia estranha demais para ser verdade. Mas era verdade. Ele era exatamente quem dizia ser. Um homem normal, divorciado porque ele e a ex perceberam que queriam coisas diferentes da vida, que mantinha relação civilizada com ela por causa dos filhos. Nada de drama, nada de escândalos, nada de mentiras elaboradas. Só uma vida normal, transparente, honesta. Levou 2 anos para eu aceitar morar com ele. Mais 1 ano para aceitar o pedido de casamento. E mesmo no altar, usando o vestido branco pela 2ª vez, eu tinha medo. Medo de estar sendo enganada de novo. Medo de descobrir mais tarde que ele também tinha segredos. Medo de tudo desmoronar outra vez. Mas a terapeuta me ensinou que medo faz parte. Que trauma deixa cicatrizes. E cicatrizes doem às vezes. Mas que não posso deixar o medo me impedir de viver. Que Paulo não merecia ter esse poder sobre mim, de me manter presa ao passado para sempre. Que eu merecia ser feliz, mesmo depois de tudo. Hoje, 5 anos depois da festa de aniversário que mudou tudo, estou sentada na varanda da casa que Ricardo e eu compramos juntos. É uma casa simples, com jardim pequeno, em um bairro tranquilo. Não é a mansão que eu tinha com Paulo, mas é minha de verdade. Construída sobre verdade, não sobre mentiras. Fernanda me mandou mensagem hoje. A filha mais velha ganhou uma competição de redação na escola. Escreveu sobre famílias não tradicionais, sobre como a família dela mudou e ficou melhor, mesmo sendo diferente. Ela superou o trauma, encontrou força na verdade. E o pequeno Miguel, agora com 5 anos, é uma criança feliz e saudável que mal lembra do pai. Verônica casou com um professor de música no interior.
Me mandou fotos do casamento, um evento pequeno e íntimo, cheio de amor verdadeiro. Ela parecia radiante, curada, completa. Encontrou a felicidade longe do caos que Paulo criou. E Paulo? Ouvi falar que ele se mudou para outra cidade, tentou recomeçar com nome diferente. Mas a internet é eterna, e a história dele é facilmente encontrada com uma busca simples. Ele carrega a marca das próprias escolhas, e vai carregar para sempre. Às vezes ainda penso naqueles 15 anos perdidos. Ainda sinto raiva ocasionalmente, ainda me pergunto como não percebi os sinais. Mas também aprendi coisas valiosas. Aprendi que sou mais forte do que imaginava. Aprendi que posso sobreviver a qualquer coisa. Aprendi que a verdade, por mais dolorosa que seja, é sempre melhor que viver na mentira. Aprendi que vingança não traz felicidade, mas justiça traz paz. Não me arrependo de ter exposto Paulo publicamente. Ele merecia enfrentar as consequências. Mas a verdadeira vitória não foi destruir a vida dele. Foi reconstruir a minha. Olho para Ricardo na cozinha, fazendo café da manhã enquanto canta desafinado. Olho para a vida simples mas honesta que construímos juntos. E percebo que valeu a pena. A dor valeu a pena. A luta valeu a pena. Porque me trouxe até aqui, até este momento, até esta versão de mim mesma que é mais forte, mais sábia, mais completa. Não sou mais a Marina ingênua que acreditava cegamente em tudo. Sou a Marina que questiona, que observa, que protege o próprio coração. Mas também sou a Marina que escolheu arriscar de novo, amar de novo, confiar de novo. Porque viver com medo não é viver de verdade. A história da minha vida não terminou na festa de aniversário de Paulo. Aquele foi só o fim de um capítulo podre. O próximo capítulo, este que estou vivendo agora, é meu de verdade. Escrito por mim, nas minhas próprias palavras, sem mentiras, sem segredos, sem sombras. E se tem uma coisa que aprendi com tudo isso, é que a verdade sempre vem à tona. Sempre. Pode demorar 15 anos, pode parecer impossível, mas mentiras têm prazo de validade. E quando elas apodrecem, o cheiro é impossível de esconder. Então, minha pergunta para você que está lendo isso, que talvez esteja passando por algo parecido, ou conhece alguém que está, é esta. Vale a pena viver na mentira confortável ou lutar pela verdade dolorosa? Você teria coragem de fazer o que eu fiz, de explodir tudo publicamente, sabendo que ia machucar não só a pessoa que te traiu mas também pessoas inocentes ao redor? E principalmente, você conseguiria perdoar a si mesmo por ter sido enganado, por não ter visto sinais, por ter desperdiçado anos da sua vida em uma ilusão? Me conte, porque mesmo depois de tudo, ainda tenho dúvidas se fiz as escolhas certas.